Olá pessoas, na aula de hoje a gente vai falar sobre energia nuclear. Para quem está acompanhando o curso desde o início, reparou que a gente está fazendo um passeio por formas de energia. Então, num primeiro momento a gente falou sobre energia térmica, depois a gente passou pela energia mecânica e agora vamos falar sobre energia nuclear. Nessa aula de hoje a gente vai fazer um apanhado geral sobre energia nuclear. A gente já falou sobre funcionamento de usinas nucleares. No Brasil, nós só temos esse complexo aqui, que é o complexo de Angra, tá? Que trabalha fornecendo energia elétrica como matriz primária à energia nuclear. E nas próximas aulas a gente vai detalhar mais a parte de elementos nucleares, radioatividade, etc. Tá? Então está aqui uma foto aérea do complexo nuclear de Angra 1 e Angra 2, são os dois reatores aqui, ó, tá? Protegidos por concreto, etc. Tá? Outra visão. Repara que eles ficam instalados no litoral, tá? Justamente para pegar a água do mar no sistema de refrigeração dos reatores. E para quem não lembra, está aqui de novo o esquema de um reator nuclear PWR, que é o padrão que a gente tem no Brasil, que é o sistema de água pressurizada. Tá? A gente vai ter aqui três sistemas independentes, tá? Funcionando com água. Então, repare, a gente tem um sistema primário. Esse sistema primário ele circula aqui, ó, dentro dessa tubulação, desse esquema aqui, ó, que eu estou mostrando, tá? Esse circuito primário tem contato direto com os elementos radioativos, no caso aqui do nosso urânio, tá? Como é que funciona? Ocorre uma reação nuclear aqui nos átomos de urânio, chamado fissão nuclear. Essa fissão provoca um aumento de temperatura. Como a água está pressurizada, ela não consegue expandir aqui, então ela chega a temperaturas acima de 100 graus Celsius sem virar vapor. E ela vai passar por um gerador de vapor, aqui uma tubulação, tá? Onde vai trocar calor com um reservatório de água, e essa água sim, que a gente chama de circuito secundário, essa água do circuito secundário vai gerar vapor, o vapor vai movimentar uma turbina, a turbina gera energia elétrica, o vapor ele é condensado, ele é resfriado e é bombeado de volta para o gerador de vapor. Como é que ele é resfriado? Ele absorveu o calor do circuito primário e ele vai jogar calor para o circuito terciário. Esse circuito terciário ele está pegando água do mar, a água fria, bombeando aqui para um circuito de refrigeração, refrigera o vapor volta a ser líquido, é bombeado e essa água é devolvida para o mar. Então repare que o circuito de água são independentes, principalmente essa água que está sendo usada na refrigeração, ela não tem nenhum contato com o elemento radioativo dentro do núcleo. Tá? O que acontece é que a água ela vai ser captada numa temperatura e vai ser devolvida numa temperatura superior. Isso tem impacto no sistema aquático? Tem. Você aumenta a temperatura aqui, já detectaram aumento na proliferação de algas, etc. Coisas desse tipo. Ocorre um pequeno desequilíbrio ecológico aqui, mas nada muito grave. Ninguém detectou nada grave até agora. Tá? Não existe contaminação radioativa na água, como às vezes vocês ouvem falar por aí. Então a sequência básica é essa. Eu tenho aqui o urânio, que ele não é dessa cor, mas no imaginário popular ele é isso aqui, né? Radiação, lembra Hulk, coisa verde e tal. Então eu tenho aqui uma reação nuclear ocorrendo no urânio, gerando energia térmica, gerando calor. Esse calor é transferido para a água, gera vapor, o vapor movimenta a turbina, energia mecânica aqui produzindo energia elétrica, e o resultado final a gente tem energia elétrica lançado no sistema de transmissão. Aqui está uma foto do minério de urânio. Tá?
O urânio ele é encontrado na natureza, na crosta terrestre, basicamente na forma de óxido, uma mistura de óxido de urânio. Ele é passado por um processo de separação, gera-se essa mistura aqui, chamado de yellow cake, né? Já é um minério mais limpo, vamos dizer assim, tem maior concentração de urânio aqui. Ele passa por um outro processo de beneficiamento para aumentar a concentração de urânio e sobrar essa pastilhazinha aqui, que é urânio mais no formato metálico. Aqui, ó. Então, uma concentração maior de urânio, que, se eu não me engano, é de 20%. Para concentrações, é a concentração necessária para um reator nuclear. Antes que alguém pense aí de bomba, para você fazer uma bomba de urânio, você precisa uma concentração ainda maior. Você tem que enriquecer mais o urânio do que o urânio usado num reator. Ok? Então, gravem essa imagem aqui, ó, na mente. Essas pastilhazinhas aqui pequenininhas elas são pastilhas de urânio, elas estão cheias de urânio aqui. O elemento radioativo ele está acondicionado na forma basicamente de urânio metálico e ainda óxido de urânio. Tá? Não vamos entrar muito na química, não. Aquelas pastilhas são empilhadas dentro de canudos, vamos dizer assim, de aço. Esses canudos são colocados um do lado do outro, preenchendo essa gaiola aqui. E essa gaiola, esse conjunto todo aqui, é o que a gente chama de elemento do núcleo. Tá? Então está aqui, para você ver, ter uma noção de tamanho, os operadores da usina trabalhando nessas gaiolas. Essas gaiolas têm uma pilha, se eu não me engano, de 3 metros, 4 metros de urânio. Tá? No imaginário popular, a pastilha de urânio ela brilha, né? O elemento radioativo está sempre brilhando, emitindo luz. Então vocês podem reparar que isso não acontece. Ele tem um brilho metálico, mas não tem nada de emissão de luz aqui. Tá? Isso aqui é só uma piada. Então vamos lá, recapitulando. Então eu tenho, no processo de beneficiamento lá do urânio, eu tenho a conversão daquele yellow cake em hexafluoreto de urânio, para poder beneficiar ele, enriquecer esse urânio. Esse urânio é colocado em centrífugas. Aí da centrífuga a gente extrai ali o óxido de urânio, ele é compactado na forma de uma partícula. Estou falando aqui bem rápido, bem superficial, tá, no processo. O objetivo aqui não é falar sobre o beneficiamento do urânio, mas é você ter uma visão geral de como funciona uma usina. Então, vai lá da extração do urânio, do beneficiamento, confecção das pastilhas. As pastilhas são empilhadas. Esse canudo de aço inoxidável é colocado numa gaiola e esse conjunto aqui é o elemento combustível. O que ocorre dentro das pastilhas que estão cheias de urânio? Elas são ativadas, vamos dizer assim, tá? No primeiro momento, vamos usar essa palavra, elas são ativadas por um feixe de nêutrons. Então, quando um nêutron encontra um núcleo de átomo de urânio, ele causa uma instabilidade nesse núcleo, e esse núcleo ele se rompe, formando 2 novos elementos químicos. Nesse processo que a gente chama de fissão nuclear, nessa quebra de núcleo, ocorre a emissão de novos nêutrons, e esses novos nêutrons vão ativar novos núcleos, ativando novas fissões, gerando o que a gente chama de reação em cadeia. Tá? Nas próximas aulas, a gente vai detalhar melhor esse processo. Okay? Aqui está um infográfico com um resumo de tudo que eu acabei de explicar, né? Aqui os átomos de urânio, ocorrendo a fissão e a reemissão de nêutrons, tá? Reação em cadeia, isso ocorre aqui no núcleo do reator. Então está aqui os circuitos com cores diferentes. No caso aqui ele está representando o resfriamento com uma torre de resfriamento, um pouco diferente do sistema que a gente usa, que é refrigerando com a água do mar.
mas você já deve ter visto em filme essas torres aqui, ou então num episódio dos Simpsons, né? E agora vamos aos poréns. A radioatividade, eu falei para vocês ao longo da aula que ela não é perigosa para o meio ambiente aquático, porque o sistema de refrigeração ele é independente. Mas, de tempos em tempos, o urânio que está dentro lá do núcleo do reator, ele vai se esgotando, ou seja, aquele processo de fissão ele vai acontecendo, vai formando novos elementos químicos ali dentro e o urânio esgota. Uma vez que esgotou o urânio, aqueles elementos que sobram da fissão continuam sendo radioativos. Então a gente chama isso de lixo nuclear. Esses elementos eles têm que ser acondicionados em tambores de chumbo e esses tambores de chumbo eles têm que ser guardados em depósitos. Eles não podem ser jogados no meio ambiente. Tá? Então esse é um dos principais inconvenientes das usinas nucleares, é o chamado lixo nuclear. Como tudo na vida a gente tem vantagens e desvantagens, está aqui uma lista. Os defensores da energia nuclear vão alegar esses benefícios aqui da energia nuclear. Ela não libera gases de efeito estufa, ela exige uma pequena área para uma geração grande de energia, né? Tem uma grande disponibilidade de combustível, a gente consegue, tem grandes depósitos de urânio sendo explorados no mundo, não tem risco eminente de acabar. É lógico que a gente já está extraindo, uma hora ele acaba, mas num horizonte aí de pequeno e médio prazo isso não esgota, etc. Né? E os defensores do não energia nuclear, né? Os defensores de que não sejam utilizados as usinas nucleares, lembram do lixo nuclear, fala que ela é mais cara, né? Uma energia mais cara de ser produzida, fala do risco de acidente, pesquisem aí sobre a usina de Fukushima, no Japão, ela foi atingida por um tsunami e acabou o prédio acabou sendo atingido pelo tsunami, pela onda, e o reator foi comprometido, gerando contaminação no ambiente, ok? Então, é uma questão de custo-benefício. Existem vantagens e existem desvantagens. A gente não vai ficar aqui defendendo um lado ou outro, a gente só está trazendo a informação para vocês, ok? Próximas aulas, então, a gente vai falar sobre radioatividade. Até mais.